paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É um prazer poder, em mais uma ocasião, estar aqui para falar com vocês, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com toda a igreja. Nessa ocasião especial, eu quero convidar os irmãos a estarem refletindo um pouco sobre a carta de Filipenses. Essa carta foi uma das cartas que Paulo escreveu durante o seu período de prisão, lá em Roma, né? No final do livro de Atos, fala que Paulo estava em Roma, em uma prisão domiciliar, aguardando ser julgado. E durante essa prisão, que durou cerca de 2 anos, ele escreveu as chamadas epístolas da prisão, e Filipenses é uma delas. E eu queria convidar a igreja, então, a gente poder refletir um pouco numa série de pelo menos 3 estudos, tirar algumas lições práticas para a nossa vida pessoal e a nossa vida enquanto igreja, para que a gente possa aprofundar mais o nosso conhecimento na palavra de Deus. Inicialmente, eu quero convidar você a estar refletindo sobre o que Paulo diz acerca da sua fé, o que Paulo testemunha acerca do seu relacionamento com Jesus na carta aos Filipenses. Paulo escreveu essa carta para agradecer à igreja por ter recebido uma oferta. A igreja enviou, por meio do irmão Epafrodito, uma oferta em dinheiro para Paulo, e não era a primeira vez que a igreja fazia isso. Então Paulo escreve a carta aos Filipenses para agradecer aos irmãos por terem contribuído mais uma vez, como Paulo fala, por serem mais uma vez cooperadores do Evangelho junto com ele. E nessa carta, a gente, quando lemos, nós percebemos várias declarações de Paulo, declarações muito fortes, declarações dessas que nós conhecemos, já algumas delas. São versículos nos mais citados, muitas vezes por nós. E eu quero começar, então, refletindo sobre esse testemunho de Paulo, né? Entendendo aqui marcas de uma vida profunda com Jesus. Se a gente entender todo o contexto de Paulo, nós já vimos um pouco disso no vídeo intitulado A Quarentena de Paulo, que está aí no canal da igreja, já disponibilizado, nós vamos perceber que Paulo estava numa prisão, Paulo estava com as suas condições de liberdade limitadas, mas ainda assim, mesmo na prisão domiciliar, Paulo não deixou de anunciar o Evangelho, nem de abençoar as igrejas do Senhor Jesus. Paulo continuou seu ministério dinâmico e ativo, mesmo diante de uma situação como essa. Então, nessa carta, começando primeiro pelo testemunho de Paulo, né, eu gostaria de refletir com vocês e tirar algumas lições para as nossas vidas, para que nós possamos ter vidas profundas com o Senhor Jesus. Antes da gente poder exatamente entrar no testemunho de Paulo, a gente precisa entender a base desse testemunho. Afinal de contas, Paulo, embora seja um grande homem de Deus, ele não é o firme fundamento da nossa fé. Até porque o testemunho da fé de Paulo é em alguém, é em Jesus. E nessa carta, Paulo não fala só simplesmente dele, muito pelo contrário. Tem 3 passagens nessa epístola em que Paulo exalta, em que Paulo traz ao conhecimento da igreja quem é Jesus, quem é o nosso firme fundamento. O primeiro texto está no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11, que é o conhecido texto do esvaziamento de Jesus, da humilhação de Jesus, ou o termo teológico da kenosis, onde Paulo fala que Jesus se esvaziou, né? Que Jesus se humilhou, sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, mas ele fez em condição humana. Então nós temos o Criador em condição agora de criatura, nós temos o Senhor na condição de servo, disposto a obedecer e ser obediente até a morte e morte de cruz, e tendo recebido pelo seu sacrifício um nome que é acima de todo nome, diante de qual todo joelho se dobrará, e esse nome que será proclamado e declarado por toda língua para a glória de Deus Pai. Então Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma missão de salvação para uma humanidade perdida. Jesus se identificou com essa humanidade que estava em pecado. Embora ele não tenha pecado, ele veio para se fazer pecado no lugar de todo aquele que, arrependido dos seus pecados, crer nele, crer no seu sacrifício, e então muda a sua vida, muda o seu relacionamento com Deus, deixa de estar numa condição de perdição, numa condição de condenação eterna, e uma vez crendo em Jesus Cristo, alcança salvação, vida eterna, nova vida, se torna uma nova criatura por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Além disso, Paulo vai nos lembrar no capítulo 3, a partir do versículo 7, dos versículos 7 a 14, que nós fomos comprados então por Jesus, nós fomos chamados, na verdade, por Jesus para corrermos uma carreira.
Uma carreira que vai então nos levar agora a um prêmio sobremaneira, absurdamente, maravilhosamente esplêndido e glorioso diante de Deus. Paulo fala de um prêmio da soberana vocação que nos foi conquistado, que está para nos ser dado por meio de Cristo. Paulo fala que ele abandonou tudo por causa de Jesus e que ele, por causa exatamente de quem Jesus é, por causa da sublimidade, da majestade, da grandeza, da imensidão, da glória que há em Cristo Jesus. Paulo diz que ele considerou tudo como nada, tudo como coisas desprezíveis, tudo que ele tinha, por causa de quem Cristo é, para que ele pudesse se identificar com ele, para que ele pudesse então ter o prêmio de maior valor, que era o próprio Cristo. E correr então, como ele fala, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação, o prêmio de uma vida em que o Espírito Santo passa a trabalhar em nós, a forjar em nós o caráter de Jesus, e nessa formação e nessa transformação nos levará um dia à presença do Deus Todo-Poderoso, e não porque somos bons, mas porque Jesus e seus sacrifícios são suficientes e maravilhosos. Nós, uma vez crendo nele, recebemos as suas bênçãos, a sua justiça, e somos então arrependidos dos nossos pecados, aceitos por Deus em sua presença. E uma outra declaração que o texto faz é que exatamente sobre a certeza da nossa salvação e da nossa redenção. Porque Paulo fala que a nossa pátria não está aqui nesse mundo, nossa pátria está nos céus, que nós devemos viver uma vida na expectativa da volta do nosso Salvador, que nós devemos viver uma vida que anseia por sermos redimidos, por sermos transformados, por sermos tirados dessa condição carnal, mortal, finita, limitada, para uma vida eterna, gloriosa, divina, transformada e regenerada na presença de Deus nos altos céus. É esse Jesus que se fez carne, esse Jesus que se deu em obediência ao Pai para nos dar todas essas bênçãos que aqui foram descritas nesses três textos. É esse Jesus que é a base da fé de Paulo, é esse Jesus que deve ser a base da nossa fé. E com essa base, Paulo, então, a gente consegue entender algumas declarações que Paulo faz da sua experiência com Jesus. E a primeira delas está no capítulo 1 do livro de Filipenses. No capítulo 1, versículo 21, Paulo diz o seguinte: porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Uma vida profunda em Cristo, com base nessa declaração de Paulo, nos leva a entender que nós temos agora uma nova vida em Jesus, uma nova razão. Nós temos um novo alvo, nós temos uma nova cosmovisão, nós temos lentes novas para a nossa vida, nós enxergamos a vida e o mundo de uma outra forma. Paulo está aqui preso, Paulo está com sua liberdade limitada, mas Paulo diz que, embora ele esteja esperando um julgamento que pode inclusive matá-lo, ele diz que para ele morrer é lucro e viver resume-se a ser, a representar, a ser identificado com Jesus. Então, uma vida profunda em Cristo conduz a não amar a própria vida mais do que ao próprio Cristo. Paulo estava disposto a se entregar, Paulo estava disposto a dar a própria vida, se isso fosse necessário, para dar testemunho de Cristo Jesus no mundo. A vida, então, ela deixa uma perspectiva de ter uma perspectiva egoísta, e ela passa a buscar estar centrada na glória de Deus, centrada na vontade de Deus. Eu paro de pensar no que eu quero, no que eu posso fazer, no que eu desejo que aconteça, e eu passo então a aspirar as coisas de Deus. O texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. E aí, a partir do momento em que a gente tem esse entendimento, a gente passa a dar outro valor, outro sentido, outra razão à nossa própria vida. Paulo já não tinha mais problema em morrer. Para ele morrer não seria nada além do que talvez uma bênção final, porque finalmente ele estaria junto do seu Senhor, junto do seu Salvador. Paulo estava decidido então a viver uma vida que representasse, que evidenciasse, que testificasse, que expressasse Cristo Jesus. Porque ele tinha Jesus como a sua base, como seu firme fundamento, porque ele estava profundamente arraigado e encontrado em Cristo. Mas não só isso.
A gente vai ver ainda em outro texto, no capítulo 3, no versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte: o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como esterco para ganhar a Cristo. Uma vida profunda em Cristo não só nos faz não amar mais a própria vida do que ao próprio Senhor Jesus, como nos conduz a dar o devido valor às coisas. Uma vez que Paulo já não dava mais valor supremo à sua própria vida e à sua existência do que à existência de Cristo, mas em fazer da sua vida uma vida que reflete Jesus, todas as outras coisas também, consequentemente, deveriam ser reajustadas em seus devidos lugares. A Bíblia fala que onde está o nosso tesouro, o nosso coração ali estará. Ou seja, o nosso coração acompanha aquilo que a gente mais valoriza. Então Paulo tinha méritos que ele poderia se vangloriar de muitas formas. Eles estão descritos lá nos versículos 5 e 6. Paulo tinha um currículo muito bom. Paulo tinha um currículo que era inquestionável, que era irretocável. Mas todas as coisas humanas, terrenas, todas as virtudes, todas as glórias que Paulo poderia ter no meio dos homens, elas não eram nada considerada a ter uma vida diante de Jesus, a ter uma vida confiada, entregue, encontrada em Cristo. Veja que ele diz no versículo 9 que o objetivo da sua vida é que ele seja achado em Cristo. É que a vida de Paulo fosse tão semelhante à de Cristo, que a vida de Paulo fosse tão próxima à de Cristo, que o objetivo dele é que ao encontrarem Paulo e tentarem descrever o caráter de Paulo, eles estariam encontrando o próprio Cristo. Todas as outras coisas, todas as outras virtudes viriam em planos, em lugares secundários, terciários, quaternários. Viriam depois. O principal é Cristo. Então não há direito de nascença, prestígio social ou zelo religioso pelo qual ser conhecido. O valor reside em fazer de Cristo o centro da vida, ser achado nele. Não apenas isso, Paulo ainda declara no capítulo 4, no versículo 11, ele diz, agradecendo à igreja por ter recebido a oferta, falando que ele já tinha enfrentado diversas situações complicadas. Ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz que ele sabe ser humilhado e honrado, sabe ter recursos em abundância e ter recursos em escassez. Mas Paulo diz no versículo 13 que ele pode enfrentar todas as circunstâncias, as boas e as adversas. Tudo ele pode enfrentar, tudo posso, naquele que me fortalece, diz o versículo 13. Uma vida profunda em Cristo conduz essa vida a viver acima das circunstâncias, porque a sua base é forte e aquilo que realmente interessa está no lugar certo. Então Paulo nos chama a ajustarmos a nossa vida e a de fato colocarmos Cristo no lugar que é devido, no lugar onde nada mais pode preencher, um lugar que tem um vazio exatamente do tamanho que só Cristo pode preencher. As glórias, as virtudes humanas, os méritos humanos de Paulo não poderiam preencher isso. Nenhuma virtude humana, nenhuma glória humana, nenhum bem que Paulo pudesse ter poderia encher esse vazio. Nada que Paulo pudesse ter, nenhuma riqueza, nem dinheiro, ouro, prata, bronze, nada poderia encher esse vazio do coração de Paulo, porque a necessidade da sua alma é uma necessidade espiritual. A maior necessidade da sua e da vida de Paulo, da minha vida, da sua vida, é a salvação da nossa alma, a condição eterna da nossa alma. Paulo entende isso e então ele sabe que a única coisa que importa para ele é ter Cristo no centro da sua vida, aquele que de fato pode salvar a sua alma da condenação eterna por causa do pecado e pode dar a ele vida eterna, vida nova, vida em abundância ao lado de Deus por toda a eternidade. Por isso Paulo entende que não há circunstâncias de fraqueza, de força, de pobreza, de riqueza, de humilhação ou de honra que possa conseguir dar a Paulo um prêmio maior, uma bênção maior do que ter o próprio Cristo. Por isso nada mais é relevante, nada mais é mais importante do que ter o próprio Jesus. Uma vida profunda em Cristo nos conduz então
a amarmos mais a Cristo do que a nossa própria vida, a colocarmos as coisas no seu devido lugar e dar a elas o seu devido valor e, consequentemente, por causa de colocarmos Cristo no seu lugar de proeminência, no lugar que lhe é devido, de podermos então conseguir viver acima das circunstâncias, ainda preso, poder testemunhar dessa fé, com seu pescoço na guilhotina, com seu pescoço para ser arrancado fora por um carrasco. Ainda assim, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso representa para nós uma vida profunda e com a identidade profunda no próprio Senhor Jesus. E fica-nos para nós aqui então uma grande lição. Para termos uma vida profunda em Cristo, nós precisamos buscar conhecê-lo, nós precisamos buscar amá-lo a cada dia mais e buscar cada vez mais sermos achados nele. Colocar as coisas que acalentam o nosso coração, que nos dão segurança apenas nesse mundo, em segundo plano, e enchermos o nosso coração de Jesus Cristo diariamente, para que a gente possa então ter uma vida plena e abundante no Senhor Jesus, para que a gente possa então cumprir dois mandamentos aqui que Paulo então, dois conselhos que Paulo deixa à igreja. Primeiro, ele diz aos irmãos que eles devem se alegrar. No capítulo 2, no versículo 18, ele fala aos irmãos: alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Paulo diz aos irmãos no capítulo 4, versículo 1: irmãos, permanecei deste modo firmes no Senhor, porque a vossa esperança é certa. Ele está falando exatamente da volta de Cristo e da nossa vida eterna junto de Deus. A nossa esperança é firme, então permaneçam firmes no Senhor. Mas para isso, a gente precisa colocar Jesus no lugar de proeminência, no lugar que é devido, no lugar de honra, de glória, de louvor em nosso coração e em nossa vida prática. Que Deus possa aplicar a sua palavra em nosso coração e nos ajudar a de fato termos uma vida profunda em Cristo Jesus para a glória de Deus.